que é necessário para um desenvolvimento sustentável? Primeiramente, um esforço integrado de todas as instituições sociais, sejam elas a família, a escola, as empresas, todos precisam fazer esse esforço integrado para a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, nós já percebemos, ela não passa apenas pelo meio ambiente. É necessário formar para a paz. A paz no mundo é um dos indicadores de sustentabilidade. A paz no mundo. Assim como a guerra, a destruição entre os povos, é um indicador de que não estamos em um ambiente sustentável. Porque em um ambiente sustentável existe a tolerância, a integração, o diálogo. Como é importante essa questão da tolerância. Ou seja, se há espaço no ambiente para o que eu acredito, a minha identidade, para a minha crença religiosa, deverá haver espaço para a crença religiosa, a identidade, a história e a cultura do outro. Mas muitas vezes guerras são feitas, destruições em massa, por causa disso. De questões como a tolerância, de questões como o diálogo. E se o mundo é realmente uma aldeia global, é urgente que essa aldeia global seja sustentável. E ela só será sustentável quando esse indicador da paz realmente existir. Segurança. Segurança é algo importantíssimo. Mas o que seria essa segurança? Segurança é justamente um dos direitos que o ser humano tem. Além da liberdade de ir e vir, da nossa liberdade de expressão, nós temos o direito à segurança pública. Mas essa segurança ela precisa ser garantida pelo Estado. A segurança dos cidadãos, segurança dos seus bens, da sua família. Enfim, segurança em todos os âmbitos e setores. Por isso a segurança também faz parte da sustentabilidade. A saúde. A saúde é fundamental. E a saúde é um dos direitos sociais do ser humano. Ela precisa ser garantida. E não qualquer atendimento de saúde. A saúde pública precisa ser de qualidade. Uma sociedade sustentável é uma sociedade em que há um atendimento de saúde qualificado. Tanto com profissionais qualificados, quanto com ambientes bons, saudáveis, favoráveis, de qualidade, e o atendimento também de qualidade. Afinal, trata-se do respeito à vida humana. E é um dos direitos sociais que o cidadão tem. Por isso nós falamos de paz, segurança, saúde, qualidade de vida em geral. Por quê? Porque por um longo tempo, quando nós tivemos a ideia, porque na história da política, nós tivemos estados totalitários, absolutistas, em que o Estado representava o poder, representava a economia, representava, enfim, as normas, as leis. Mas depois nós temos o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico, ele traz uma ideia interessante, que inclusive influenciou o neoliberalismo, que é o sistema que hoje nós conhecemos muito bem. O liberalismo, ele fala da necessidade da liberdade dos indivíduos, da segurança, enfim, da sua propriedade privada, mas ele vai falar também de um estado mínimo. O liberalismo econômico, um estado mínimo. O que seria esse estado mínimo? Esse estado mínimo seria justamente a intervenção mínima possível do Estado na economia. Tanto que em Adam Smith, um dos grandes pais do pensamento econômico, ele nos diz que o mercado se regula por si mesmo, pela lei da oferta e da procura. A economia se regula por esta lei, e que quanto menos intervenção do Estado, nós teríamos maior liberdade de mercado e de economia. Mas todo esse estado mínimo, liberdade de mercado, consumismo muitas vezes exagerado, porque o consumo foi sendo a palavra de ordem e continua sendo a palavra de ordem. Consumir, nós todos consumimos. E é necessário sermos consumidores para viver. Mas, quais são os padrões de consumo? Como nós consumimos?
É um consumo responsável? Porque todo esse consumo, muitas vezes exagerado, irracional, ou ainda esse estado mínimo, essa liberdade de mercado, se mostrou insuficiente para a sustentabilidade, ineficaz para a sustentabilidade. Porque uma sede de economia livre, uma sede de economia que se desenvolva, que cresça, que seja próspera, que tenha riquezas, acúmulos, tudo isso trouxe também a degradação do meio ambiente. E nesse sentido nos faz pensar na urgência, na emergência de um desenvolvimento sustentável. Por isso se diz hoje que a sustentabilidade é um tema emergente. Mas o que é um tema emergente? Um tema emergente é justamente um tema que ele vem à tona. E hoje não mais apenas por causa das mídias ou dos meios de comunicação escrita, mas ele vem à tona da parte de toda a sociedade. Nós ouvimos e participamos o tempo todo da discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Por isso, ele precisa ser discutido. Mas há um detalhe. 3 coisas são essenciais para que essa sustentabilidade aconteça: inovação, conhecimento e estruturas organizacionais. Inovação por quê? Porque nós percebemos que é preciso ter iniciativa. É preciso que surjam ideias inovadoras. Muitas vezes não se tem a certeza de quanta eficácia essa ideia vai ter na questão da sustentabilidade, mas o que se sabe é que ela é um passo para o desenvolvimento sustentável. E nesse sentido nós falamos de formar líderes da sustentabilidade. Pessoas que têm tal liderança, tal capacidade de conduzir iniciativas, conduzir planejamentos de um desenvolvimento sustentável, que conseguem aos poucos também influenciar outras pessoas nesse sentido. Essa é a inovação. É preciso inovar. Se até agora não foi feita uma ação ou um planejamento dessa forma para a sustentabilidade, quem sabe vamos fazer? Inovação. Conhecimento. Não podemos inovar sem que haja um conhecimento. O conhecimento é essencial, tanto para que nós conheçamos o que é sustentabilidade, conheçamos a realidade, a nossa condição ambiental, a degradação, aspectos mais críticos, lugares mais críticos, enfim, conheçamos a sustentabilidade e conheçamos os problemas que o nosso ambiente vive, tanto na dimensão ecológica, quanto social, quanto política, onde é mais crítico e o que fazer. E além disso, conhecer também e pesquisar práticas de sustentabilidade que já vêm sendo realizadas e que se mostram promissoras. Quem sabe estudar essas práticas, inspirar-se nessas práticas. E principalmente o conhecimento vai fazer com que planejemos. Planejar é fundamental. Planejar, organizar, racionalizar, fazer uma análise. Tudo isso é importante para que nós possamos desenvolver um bom plano de ações de sustentabilidade. E por fim, estruturas organizacionais, porque se reconhece, muitos pesquisadores reconhecem que ainda hoje há muitos locais, muitas organizações que são, e até mesmo o Estado muitas vezes, ou então sociedades, que se mostram como que impermeáveis ao desenvolvimento sustentável. Reconhecem que isso é importante, mas há uma dificuldade de, digamos assim, dessas ideias chegarem até a mente dessas pessoas, até essas estruturas organizacionais. É difícil que essa sustentabilidade chegue e produza frutos. Mas as estruturas organizacionais são feitas de pessoas, não é? E pessoas têm a possibilidade de mudar. Por isso, educar as pessoas é o primeiro passo. Conscientizar as pessoas é o primeiro e grande passo para que o desenvolvimento sustentável se torne uma realidade.